Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu apresento a todos vocês mais um livro que está sendo publicado, que está sendo lançado. E este livro é um livro de poesia, ele se chama Uma Cura, é um livro com 14 poemas maravilhosos sobre autoconhecimento, sobre amadurecimento, sobre ser autossuficiente, sobre amor próprio, sobre se reconhecer, se dar conta de padrões positivos e negativos da nossa vida particular, privada, principalmente na minha, e como a partir disso seguir adiante, saber quem você é, o que você quer, como que quer que as coisas sejam, o que tu tem para dar, o que tu não tem para dar, o que restou, o que tem aí dentro, sabe? É toda uma reavaliação interna e externa sobre quem tu é, o que tu se tornou, quem tu quer ser. Todas essas perguntas que a gente se faz uma e outra vez em processos de infância, adolescência, início da fase adulta, e muitas vezes a gente consegue se encontrar e seguir por um bom caminho, e outras vezes a gente se perde novamente ou nunca se encontrou de fato. Então é sempre uma busca por uma melhora, por se conhecer, por saber sobre si, saber o que tu quer, quando quer, com quem quer, como que tu quer moldar e viver a tua vida. Esse livro é uma sequência indireta do livro Um Suspiro, que é um livro também que fala sobre autoconhecimento, processos internos muito pessoais da minha vida, aos quais a gente aborda essa questão de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e esses processos, essas enfermidades, essas doenças um pouco mais a fundo, traumas da infância. Então a gente traz muito isso nesses dois livros. Então nós temos Um Suspiro, e depois de Um Suspiro, de uma forma indireta, não como uma sequência direta, mas depois, com a passagem dos anos do tempo, a gente tem Uma Cura. E aí a gente tem uma rede conectada de 3 livros aqui. O livro que veio antes de Um Suspiro se chama Pensamentos Sombrios. O livro Pensamentos Sombrios foi o livro que abriu a porta para falar sobre esses temas, esses assuntos, essas doenças, sobre esses traumas, esses problemas que existiam na persona Garoto BR. E aí nós tínhamos a apresentação disso, a queda, tipo, viver e se agarrar e abraçar nesses pensamentos depressivos, autodepreciativos e também negativos em relação ao outro, em relação a mim, muito pesado mesmo. Um livro para maiores de 18 anos. Toda essa saga é para maiores de 18 anos. Nós temos, então, Pensamentos Sombrios, né? E depois de Pensamentos Sombrios, tem essa passagem de tempo de tu viver naquela escuridão, tu abraçar aquilo, e tu vivendo o processo, e depois passa o tempo, chega um suspiro, e tu ainda fala e ainda aborda sobre esses temas de se passou tanto tempo, por que eu ainda tô aqui, por que eu ainda sinto o mesmo, por que eu ainda não melhorei, porque não é a passagem do tempo que cura as coisas, é conforme tu trabalha os teus problemas ao longo do tempo. E Um Suspiro foi aceitar que eu melhorei, maturei e consegui consertar ou minimamente entender alguns processos e revertê-los, ver de uma outra perspectiva. E Um Suspiro é abraçar. E aí é tu começar a voltar lá atrás. Por que tu caiu no Pensamentos Sombrios? E aí Um Suspiro volta em traumas da infância, volta em crenças limitantes, volta para muitos fatores. Então vai conectando ali Um Suspiro, todos os problemas do passado com os do presente, conectando e explicando o porquê que aquilo ali ainda tá ali. E aí passa o tempo, e de uma forma indireta também, não foi planejado que esses 3 livros fossem uma sequência, um do outro, estivessem no mesmo universo, no mesmo volume, na mesma, sabe? Mas eles, cada um tem a sua história, mas é como se uma fosse a continuação direta do outro, sabe? E aí depois de Um Suspiro a gente chega aqui, em Uma Cura, que é após muitos anos, após muitos processos, muitas recaídas em pensamentos negativos, atitudes negativas, agressivas e muitos problemas internos, tu já tem um entendimento com Um Suspiro, tu já sabe o que aconteceu, de onde veio tudo isso, onde tu chegou. E Uma Cura é, ok, é como eu tô agora, eu tô buscando uma cura pessoal para muitas coisas, uma cura sobre mim, sobre quem eu fui, sobre todo meu conceito, minha vida, e o que eu faço agora com todo o conhecimento que eu tenho? Eu vou continuar nesse lugar ou vou buscar um lugar melhor? Qual que é o meu lugar? Para onde que eu quero ir? Sabe como às vezes a gente não enxerga direito, não tem todas as informações que precisa, ou não tem todo o conhecimento que precisa, mas
ao longo dos anos tu vai adquirindo, de uma hora para outra cai a ficha sobre tudo, assim, tu fala, ok, é isso. E agora, o que eu faço a partir daqui? É para onde vamos com o livro Uma Cura. É um livro muito importante, muito profundo. Ele começa ainda se questionando, ele começa com esses questionamentos em relação ao outro, em relação a ele, e é muito pessoal. Nós temos aqui a lista dos poemas, eles são bem pesados, bem profundos, começa se questionando, se apontando o dedo, e depois falando, não, tu já passou por esse caminho aqui, por que isso tá acontecendo agora? Sabe, começa a se questionar e começa a falar, não, eu acho que tu já aprendeu o que tu tinha que aprender daqui, tu não tem por que estar nesse sofrimento e nesse aprendizado eterno aqui, não tem por que repetir esse inferno na tua cabeça muitas e muitas vezes, e na tua vida, na tua pele, sentir isso, sendo que tem algumas lições que tu já aprendeu, acho que, sabe, tu não precisa seguir passando por isso, entende? É tipo, tu se valorizar e falar, olha, tu não precisa mais, sabe, tu já conseguiu, sai daí agora. E aí nós temos os poemas. Eu deixei você me punir durante anos, fraude, tolo, eu não tenho nada a oferecer, quem é você? Exausto, mas livre. Esses são os primeiros 7 poemas, que é se questionando, se reconhecendo, reconhecendo o outro, olhando pra si, olhando pra baixo, é mais triste, é mais tipo um tapa na cara de, olha só, levanta, entende? Agora tu já aprendeu o que precisava aprender. Não precisa, sabe? Não se desmerece, não é como se a própria pessoa estivesse se punindo, achando que precisa ser punida pelo que ela já foi, sem entender que tu mudou, aceita a tua mudança, olha o quanto tu mudou e se abraça, entendeu? Porque às vezes o outro não vê a nossa mudança, mas nós somos os primeiros que temos que ver a nossa mudança e falar, eu não mereço mais passar por isso porque eu já mudei, eu já não sou mais aquela mesma pessoa, entendeu? E aí a gente vem para essa segunda parte, que é diamante bruto, sozinho, quem te perde, perde o quê? O que é amor para você? Mais um suspiro, o quanto você se ama. E por último, né, o último poema, Uma Cura. É lindo, esse livro é muito profundo, ele não é pesado como Pensamentos Sombrios, ele não é triste como um suspiro, ele é curioso, ele se questiona, ele olha e fala, por que ainda tô tendo esses padrões, por que ainda tô agindo assim, por que tô permitindo que algumas pessoas ajam assim comigo, sendo que eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não tenho mais um motivo. Às vezes a gente justifica, não, eu fiz essa pessoa sofrer, eu fui ruim com essa pessoa porque eu tive um motivo. E às vezes até a gente entende isso. Mas a partir do momento que a gente se questiona e fala, por que a pessoa tá sendo ruim comigo se eu não dei motivos? Se eu não tô dando motivos? Ah, mas é por passado, pelo que tu já fez. Bom, mas aí, se a pessoa não viu que tu realmente melhorou, que tu cresceu, que tu se perdoou, que tu também perdoa a pessoa por erros que as outras pessoas cometem, por que esse perdão não chega até ti plenamente, sabe? Então, é tu se dar esse perdão, é tu reconhecer tal mudança, é tu se valorizar, falar, nossa, parabéns, mudou, e aí, porque eu mudei, eu vou para outro lugar, entende? Porque eu sei o que eu tô merecendo agora, eu não mereço ser tratado como eu era tratado antes. Então, é todo um aprendizado aqui. Então, esse livro é muito bonito, ele é muito curioso, ele instiga a mim, aos leitores e a todos nós a fazer essa revisão interna de como as pessoas nos tratam, como a gente trata as pessoas e qual é o nosso lugar agora, que a gente também tem que viver no agora. A gente às vezes pode se culpar e viver preso no passado pelo que fez, pelo que não fez, pelo que falou, pelo que não falou, e entender que a gente vai errar feio com as pessoas, principalmente com as pessoas que a gente ama. Mas se isso for genuíno, se isso for verdadeiro, a gente muda, a gente aprende, a gente é acolhido, a gente acolhe. A gente não fica ali punindo as pessoas, sabe? E ou a gente simplesmente vai embora. E eu acho que isso, pra mim, é muito mais sobre amor próprio e sobre como a gente realmente tem que se conhecer antes de conhecer o outro, como a gente tem que se amar antes de amar o outro, e a gente tem que se perdoar antes de querer o perdão do outro e de querer perdoar as pessoas, sabe? Porque a gente sempre vai ter um momento onde a gente vai ser o vilão e vai ser o herói de uma história, e a gente tem que saber estar nos dois lugares e entender qual é o nosso papel nisso tudo e que até onde a gente pode fazer, até onde é o nosso limite. A partir dali, se o outro não quer cooperar, se as outras pessoas não entendem, se não, sabe, já não é mais o teu papel. Por isso aqui temos o livro Uma Cura. Muito obrigado a todos, espero que possam aproveitar e se deleitar com os conteúdos e o crescimento de Uma Cura.